Oi, gente, a gente está aqui com o Rodrigo Ribeiro, diretor do filme A Morte Branca, do Feiticeiro Negro, um filme que está na mostra Olhares Brasil, do Olhar de Cinema deste ano. E, Rodrigo, antes de tudo, queria muito agradecer de verdade a tua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente sobre o teu filme e, obviamente, agradecer também pela realização do filme, enfim, por esse filme existir entre nós agora. E, e eu tenho, enfim, a gente poderia conversar durante muito tempo sobre ele, mas eu tenho algumas questões que eu acho que são importantes para quem assistiu ao filme, imagino eu, que a primeira delas, na verdade, é porque é isso, né? Teu filme ele parte de uma carta, que não é uma carta qualquer, é uma carta de despedida, é a carta de um homem cuja existência ela se torna insuportável justamente porque a própria existência dele, a existência subjetiva dele no mundo é negada. E eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre esse teu encontro com essa figura do Timóteo, com esse documento tão pessoal que ele deixou há tanto tempo atrás, mas que de maneiras muito violentas é uma carta que parece ser atualizada, né, dentro do contexto contemporâneo. Ela está sendo constantemente atualizada. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro encontro e como ele te afeta. Enfim, é isso, assim, como é que você conhece essa carta de Timóteo? Sim, obrigado pelo convite, por me receber. O encontro que alguns dizem que, que eu encontrei, outros falam que veio até a mim de algum modo, partiu do meu interesse assim de pesquisa em relação ao Banzo, né? Eu estava muito intrigado com a chamada nostalgia, melancolia negra. Eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a pesquisar bastante sobre isso, até que eu encontrei essa pesquisa de mestrado em que faz um levantamento tão rico quanto triste e pesado de suicídio de escravizados na Bahia do século XIX, né? E aí, repleto de histórias das mais cruéis, assim, a única que tem esse registro materializado, fora os relatos que estão no Arquivo Público do Estado da Bahia, a única que tem um registro materializado é essa história do Timóteo, né? Eu lembro muito bem quando eu encontrei, né, a descrição, né, a transcrição, melhor dizendo, da carta, foi tipo um baque enorme, assim. Sinceramente, eu lembro que eu fiquei muito chocado e a minha companheira, eu lembro quando chegou em casa, me pegou assim até meio chorando e tal. Eu fiquei super baqueado, assim, né? Porque não apenas em relação à história dele, mas dos demais casos que contam, assim, que envolve família, envolve, né, suicídio através de ingestão de vidro, enfim, são histórias pesadíssimas que a gente não faz ideia, né? A gente tem essa distante lembrança da escravidão, uma coisa meio debré, assim, sabe? Tipo, tudo muito pictório, distante e por muitas vezes até mesmo, sei lá, não diria romantizado, mas bem mais, né? Enfim, a gente não faz ideia do tamanho de dor e de sofrimento que tinha, né? Assim, só faz uma distante ideia. E aí, quando você encontra esse algo mais material, sei lá, te baqueia e, sei lá, né? Faz se pensar bastante sobre o que realmente foi, assim, esse período terrível. Pois é, eu fico pensando que a partir desse documento, porque o filme reelabora essa história, né? E aí a minha questão, na verdade, a segunda dúvida que eu tenho, que talvez seja importante para a gente conversar um pouco, são justamente as reflexões formais que você vai fazer a partir dessa carta. Porque você passa de alguma forma a conversar com essa dor de Timóteo e transformar esse banzo em uma experiência estética que se endereça ao trauma sem necessariamente ficar preso dentro do trauma. E aí é que eu estou fazendo quase que uma citação ao trabalho da pesquisadora e crítica Kênia Freitas, que vem usando muito um conceito de, abre aspas, fabulação crítica, a partir de pesquisa
pesquisas de historiadores como Tavia Nyong'o e a Saadia Hartman, e a Quênia usa esses dois pesquisadores para pensar como o cinema brasileiro, em específico, ele está indo para essas imagens de arquivo e, no teu caso também, para esses documentos, né, para uma carta, e reconfigurando esses arquivos para além do trauma, para falar de uma coisa, né, que está além do trauma. E aí eu queria que você, enfim, falasse um pouco sobre as decisões de como dar a ver essa carta a partir dessas imagens, e a gente vê, né, nos créditos finais que vem de vários filmes diferentes, como foi essa pesquisa por essas imagens de arquivos e pela fotografia, como foi realizada, né, a decisão de fazer o filme do jeito que ele foi feito. Sim. Acho que é importante dizer que o filme tinha dois pontos assim de partida muito claros, assim, desde o início, que era tratar, né, de um tema que me é muito caro, que é sobre questão de raça no Brasil, e tinha todo também a preocupação do exercício da linguagem mesmo, assim, né? E indo dessa coisa da linguagem, o maior desafio de justamente você mexer com arquivo, e ainda mais nesse caso da carta, é você justamente não reproduzir a violência, assim, né? De você, como, né, foi citado, você ir além, se ressignificar, enfim, ter uma sensibilidade para que não reproduza a violência, a violência. Ao mesmo tempo, a minha ideia era fazer um filme violento também, que incomodasse desde o segundo inicial, que tivesse uma perturbação assim, que fosse latente, mas ao mesmo tempo que existisse também um retrato poético da dor, assim, para justamente balancear de algum modo e se tornar assistível, assim, né? Então, a pesquisa de imagem em si partiu de querer usar filmes necessariamente brasileiros em domínio público e que tivessem a presença negra, assim. Então a gente fez uma pesquisa bem extensa, assim, de, sei lá, cerca de uns 40 filmes, talvez, assim. A gente fez um corte depois de 10 por aí, e sempre a busca da presença negra e justamente ver que registros, né, dos pretos a gente tem assim na cinematografia brasileira documental preferencialmente, que era, né, o quanto o que se captou, assim, como é que se enxergava, como é que registros eram esses, assim, e tudo isso colocado dentro dessa atmosfera que, querendo ou não, era de instaurar um incômodo, instaurar um terror, assim, né? Ao mesmo tempo com essa preocupação de também não ser muito apelativo, né? Ter uma sensibilidade para usar as imagens junto com o texto e ter todo esse processo mesmo de ressignificar as coisas, assim, né, de pegar algo e junto com áudio, com texto, com imagem, transformar em outra coisa, assim, para que gerasse uma terceira, como gerou, assim, né? Isso partindo desde até do título do filme, né? Então tem todas essas apropriações, assim, que a gente acabou fazendo. E o próprio título do filme já é uma apropriação de uma outra pesquisa, né, que é a pesquisa do Renato Ortiz, que vai falar de como toda a religiosidade ela sofre, né, com essas interferências cristãs enfim, nos processos e nos rituais. E aí eu acho interessante porque o título do filme, para quem conhece o trabalho do Renato Ortiz, teoricamente te leva para um lugar e o filme vai, não é esse lugar. Ele faz uma virada ali e aí a pergunta é se isso foi alguma coisa intencional também, de usar esse título para chamar a atenção para uma coisa que não é aquilo que a pessoa vai ver, é outra coisa. Totalmente intencional, assim. Né, logicamente, eu conversei com o Ortiz, assim, apresentei para ele a proposta de permissão, assim, para o uso.
E ele completamente entendeu, assim. Além de toda a poética, tem toda essa, como eu estava dizendo, ressignificação que é instaurada desde o título. E como até observaram, que poucos observam isso, assim, que até a última linha do filme, do crédito final, tem um outro também, uma outra, sei lá, ressignificação, que é o próprio nome aqui da cidade, né, de Florianópolis, acreditado como um desterro. E, enfim, sim, é o título que eu achei apropriado e também tem esse processo sei lá, de pegar e transformar em outra coisa também, assim. Simples assim. Você falou que você estava interessado em pesquisar o Banzo especificamente, essa melancolia que é muito específica. É, e aí é inevitável não lembrar de um dos poemas da Conceição Evaristo, que fala justamente, se eu não me engano, o nome do poema é Apesar das Acontecências do Banzo. E ela fica, né? Apesar das acontecências do Banzo, outras vidas são possíveis. E aí eu te pergunto se você, no meio do caminho, enfim, se esse poema de Conceição também te ajudou a pensar um pouco sobre para onde levar esse Banzo no filme. Sim, sim. De algum modo tem esse processo de você criar de algum modo eu não diria expectativa assim, mas a resistência acaba sendo imprescindível para que se continue assim, né? Apesar de todas as mazelas, enfim, eu, apesar de ser uma pessoa meio desesperançosa, tenho que seguir forte, resistindo, e até mesmo nesse processo, né, que a arte traz de uma ressignificação das coisas para que se possa transformar e seguir, sei lá, na luta e na resistência, assim, né? Eu acho que é a única saída que se tem, assim, sei lá, de resistir e lutar, né? Eu acho que é isso que se traz, assim, uma reflexão que gera resistência e luta, assim. É isso, Rodrigo. Obrigada por tua disponibilidade mais uma vez e por conversar com a gente sobre o filme. E é isso, fica o convite também para todo mundo que está assistindo de rever o filme, talvez agora depois dessa conversa, porque eu acho que são várias camadas que se abrem também disso daí. Obrigada e é isso, até mais. Espero que a gente se encontre presencialmente em breve. Espero também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.